Gente em Destaque vai conversar hoje com o vice-prefeito de Jacareí, o ex-vereador Edgar Sazak. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Obrigado a vocês pelo convite e é sempre uma satisfação estar presente aqui na TV. O senhor é nascido em Jacareí, né? Como é que foi a sua infância? Conta um pouquinho pra gente dessa sua trajetória. Então, eu nasci na Santa Casa, Jacareí, morei até os meus 6 anos no bairro da Figueira e posteriormente eu morei 3 anos no bairro do Bom Jesus, na Fazenda Três Moleque, e depois eu fui para o Jamique, para o Paraty do Meio, fiquei até eu me casar, né? Aí, minha infância sempre foi na área rural, então tem muitas histórias aí da minha infância na área rural, como caçar passarinho, comer goiaba com sal, manga com sal, limão, e andava descalço, né? Tudo isso aí nós fizemos quando nós éramos moleque, né? E os seus pais, eles são nascidos aqui também? Como é que eles Então, meus pais são do Japão, né? Os dois. nasceram lá? Nasceram lá. A minha mãe veio com a família, ela veio já, assim, maior de idade, né? Fez o colegial, né? Já é maior de idade. E o meu pai fez a faculdade de agronomia também, e ele veio sozinho para o Brasil. Ele veio com os amigos dele, né? Mas a família dele ficou toda lá no Japão. Mas os dois se conheceram em Jacareí? Foi um casamento arranjado, né? Ah, Tá? Então, muito, assim, era costume dos japoneses fazer esses casamentos arranjados, no caso. antigamente era comum também, né? Eu acho que sim, É. né? Mas ainda mais os japoneses, É. né? Tá? Então, foi um casamento arranjado e tiveram 5 filhos, né? Eu sou o segundo, né? Tem o meu irmão, eu e mais 3 irmãs. E daí o senhor, desde criança, ali na zona rural, já começa trabalhando para ajudar os seus pais? Como é que foi esse seu caminho aí na... Na área rural foi assim, né? Meus pais eram produtores de aves, né? Aves de ovos, né? No caso ovos, no caso ave de postura e também frango de corte. No início mais ovos e posteriormente mais frango de corte. Aí no caso sempre estávamos ali ajudando meu pai, né? Sempre que possível, né? Mas a gente levava uma vida assim, até que razoavelmente bem, dava para se divertir bastante e tudo mais, né? Não era aquele negócio rígido, né? Tá, então deu para se divertir bastante, né? E que tipo de pessoas que eram seus pais? Eles eram trabalhadores? Quais características que o senhor hoje vê na sua pessoa como um ser humano, como um profissional? Então, o meu pai sempre foi muito dedicado. Meu pai fez agronomia, a especialidade dele era frutas. Quando ele veio para o Brasil, ele chegou a ficar 2 anos em Mogi das Cruzes e ele chegou a fazer uns pomares e tudo mais lá pro patrão dele na época, né, que recebeu aqui no Brasil. E depois ele acabou virando granjeiro, tá? Então sempre trabalhando ele, né, sozinho no começo, depois ele casou com a minha mãe e sempre estiveram trabalhando juntos, né? E na década de 60, em 61, antes de eu nascer, eles fizeram uma sociedade dos ex-alunos da faculdade dele e ali se tornou um polo de pesquisa, de treinamento para as pessoas que vinham do Japão. Então a primeira experiência para os imigrantes japoneses, assim que eram formados na faculdade dele, é ficar alguns anos nessa propriedade para aprender um pouquinho da língua brasileira, portuguesa, e também começar a se acostumar um pouquinho com o Brasil, né? E depois eles se tornavam independentes. Então, na época, eram muitos, né, agrônomos ali, então até tinha uma fama de uma propriedade muito técnica, no caso, né? Muita tecnologia, né? Para a época, né? Para a época, lógico, exatamente. E o senhor passou a infância nos anos 60, em Jacareí, anos 70, juventude, adolescência. Como é que era Jacareí nessa época? Anos 60, anos 70. Que tipo de lembrança que o senhor tem da cidade de Jacareí? Então, eu não tenho muita lembrança da cidade de Jacareí, até mais da roça, tá? O que eu lembro é que, né, muitas ruas aqui em Jacareí, acho que a maior parte das ruas ainda não eram asfaltadas, né? Isso final da década de 60, começo da década de 70 e tudo mais, né? E tinha ruas ainda, assim, que não eram pavimentadas, né? É lógico que existiam alguns semáforos, eu lembro disso, né?
postos de gasolina eram alguns, né? Eu lembro bem aqui do o posto de gasolina que é do Faisal, né? Que é onde era o 100% vídeo, tinha uma... Ali eu lembro também, né? E algumas coisas assim, de vir para a cidade, para o mercado, comer o pastel, aquele pastel especial ali no Mercadão, tem um ovo dentro, né? Tá? Eu lembro disso aí, né? E o senhor faz, nos anos 80, faz agronomia, né? No Espírito Santo do Pinhal. Exatamente. Essa foi também querendo já seguir no caminho dos seus pais, ele trabalhar na zona rural ou não? Como é que foi isso? Em parte foi, né? Porque eu fui o único dos 5, né? Dos 5 irmãos que seguiu a área agrícola, no caso. Tá tudo bem, meu pai mexia com frango e eu fui... Hoje eu trabalho com mudas de hortaliças, né? Então parti mais para hortaliças, né? Mas eu fui o único que seguiu a linha agrícola, no caso, né? Da parte rural. E eu sempre gostei, né, da atividade e lógico que na faculdade realmente eu vi que a minha escolha seria na parte de hortifruti, né? E foi o segmento que eu adotei depois de formado também, né? E o senhor chegou a ir para o Japão também nos anos 80, né? Fazer, acho que cursos correlatos, é isso ou não? Em 86 eu me formei, no final de 86, 87 eu estava viajando, prestei um concurso do governo japonês para fazer um estágio de 1 ano e meio. E eu estive na província chamada Nagano, na cidade de Matsumoto durante 1 ano, e depois 6 meses na cidade de Ida. Foi inicialmente plasticultura, produzindo melão, pepino e tomate, e na segunda propriedade com flores. E a flor era o ciclame, uma planta até assim não muito conhecida aqui no Brasil, mas no Japão era considerada a rainha das flores, né? E quando o senhor chegou lá, muita diferença do Brasil que o senhor tinha visto aqui? Não? Bateu muita troca de valores? Eu não senti muito porque a primeira língua que eu aprendi foi o japonês mesmo. Tanto é que com meus pais até hoje eu converso só em japonês com eles. Agora a comida também, talvez um pouquinho diferente, porque lá eles acentuam muito o açúcar, né? A comida mais doce, né? Mas eu tinha costume também de comer aqui no Brasil, então não tive tanta, assim, tanto choque, né? Não estranhou tanto. Né? Mas os meus amigos que foram, muitos até estranharam muito o fato de ser muito doce, né? Agora, como eu não bebo, né? Eu estranho muito também porque eles bebem muito, né? Tá? Principalmente na área rural. Muito. Tá, quer dizer, felizmente ainda os meus patrões no Japão não bebiam tanto, né? Mas eu vi, assim, outros produtores que realmente bebiam bastante, viu? Essa foi a primeira vez que o senhor foi para lá? Primeira vez. Primeira vez. Depois o senhor foi outras vezes? Depois eu tive no encontro internacional, depois de 3 anos, representando o Brasil, né? Foram 21 países participando desse encontro. O evento chamado International Youth Village. Na verdade é um encontro de jovens, né? Na qual participaram 150 jovens do Japão e 150 jovens do exterior. Inclusive o príncipe herdeiro esteve participando nesse evento juntamente com a gente, né? Um evento muito legal. E nessas suas viagens para o Japão, o senhor não chegou a visitar cidades natal dos seus pais? Cheguei. Chegou? Cheguei. E como é que foi reviver isso? Então, visitei a Hiroshima, que é a província do meu pai. A cidade chama Fukuyama, né? Lá encontrei com todos os meus tios, né? Conheci a casa onde ele nasceu, tá? E também fui visitar os tios, né? Os primos da minha mãe, que é nascido em Hokkaido, que é uma província do norte, tá? Então, como ela veio com a família inteira, o que restou lá foi realmente tios e primos, no caso. E eu conheci também a casa onde ela nasceu também, né? Isso eu tive essa oportunidade, né? Teve algum parente ou do seu pai ou da sua mãe que teve participação na Segunda Guerra ou que sofreu alguma coisa lá? Então, eles não chegaram a participar diretamente da guerra, né? Mas passaram por muitas dificuldades, principalmente na questão alimentar e tudo mais, né? Como o meu avô, né?
ele tinha uma propriedade rural, então, quer dizer, alimento tinha, né? Mas, assim, a dificuldade foi bastante grande, né? Agora, o meu avô paterno, né, a família do meu pai, já é de uma família de tecelões, no caso, né? Então, apesar que eles viviam próximo do mar, também não teve tanta dificuldade também, né? Mas passaram por muitas dificuldades, com certeza. O Japão foi um dos países que mais sofreu principalmente depois das duas bombas, né? Hiroshima, Nagasaki. Inclusive o meu pai, na época ele era jovem, né? Diz ele que ele viu, né, na época, assim, um clarão, né? Isso durante o dia, né? Mas a cidade onde ele morava e a cidade de Hiroshima mesmo, onde caiu a bomba, estava em torno de uns 120 quilômetros de distância, né? Mas diz que ele conseguiu mesmo ver, assim, deu para ver o clarão também, a potência da bomba foi... Exatamente, né? Então eu acho que ele viu, na verdade, deve ser o cogumelo que se formou no caso, né? Tá. Matando, assim, milhões de pessoas instantaneamente, né? Exatamente. Não sobrou nada ali. Exatamente. Né? Pra gente encerrar o nosso primeiro bloco, já que a gente falou bastante dessa sua formação do agronomia, né, o meio ambiente também, como é que o senhor vê hoje esse setor no Brasil? Tá mais estruturado mesmo? Essa ideia que o presidente Bolsonaro teve de querer juntar os dois e depois ele desistiu, como é que o senhor vê esse setor hoje no Brasil? Então, eu acho que a agricultura e o meio ambiente, eles não andam não andam juntos, né? Na mesma linha. É bem diferente. Tá? Então, aqui em Jacareí mesmo, quando eu fui secretário da Agricultura, cogitou-se na época de fazer a fusão da Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura. Mas eu sempre lutei contra isso. Eu não concordo muito com essa fusão, porque são muito diferentes, né? Tá? As ações são muito diferentes, né? Tá? Então, eu vejo que a Secretaria, o Ministério da Agricultura e o Ministério do Meio Ambiente tem que estar em ministérios diferentes, realmente, né? Tá? E situação hoje do agronegócio, como é que o senhor avalia hoje no país? Então, a questão de 20 e poucos anos, quando começou a se falar em agronegócio, que provém do agribusiness americano, né? Tá? Eu vejo que houve a profissionalização. Eu lembro que na época, quando se começou a falar em agronegócio, a agricultura nossa representava, acho que algo em torno de 5 a 6% em termos de agricultura. Agora, quando você fala em agribusiness, na época que começou a se falar em agribusiness, isso ia para 40% do PIB, era do agronegócio, né? Então, quer dizer, você vê que realmente, quando você fala em agribusiness, você fala numa agricultura num todo, né? Então, vem as agroindústrias, né? A parte de comercialização, tudo mais. Então, quer dizer, você se torna uma agricultura mais profissional, no caso, né? E isso está acontecendo realmente no Brasil, né? Tá? É lógico que existem os segmentos da agricultura orgânica, do agroecológico, da agricultura biodinâmica, da agricultura, né? Tudo quanto é tipo de agricultura existe hoje. Mas ainda o forte da nossa agricultura é o agronegócio. É o que realmente mantém a balança comercial positiva graças ao agronegócio, no caso. Tá certo, então a gente vai fazer uma pausa agora e volto daqui a pouco com a entrevista com o vice-prefeito Edgar Sasaki. Até já.